Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, o versículo de número 10, que diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu, prestando atenção, irmãos, na devocional que foi lida a palavra, e meditando nesta palavra também aqui lido de Mateus, eu venho observando, irmãos, já há alguns dias, meditando nos acontecimentos dos últimos dias, dos últimos tempos. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela tem se cumprido de uma forma extraordinária nos dias em que nós vivemos. Existe um hino bastante antigo, irmãos, e eu gosto muito desse hino, que diz assim: os sinais estão dizendo, algo está acontecendo, e as pessoas perguntando o que será. Tentam inventar desculpa para tranquilizar o povo, mas eu sei que é Jesus que está voltando. Diante de tudo que nós vemos, os acontecimentos da palavra do Senhor, o que mais me chama a atenção, irmãos, não é as guerras, não é os terremotos, não é os princípios de dores, na qual a palavra do Senhor nos mostra, mas o que mais me chama a atenção, e que para mim demonstra a volta de Cristo, é o esfriamento no coração do povo. Por multiplicar a iniquidade, pelo aumento do pecado, o amor de muitos iriam se esfriar, e nós vivemos em grande proporção esfriamento no coração do povo. E quando eu vejo, irmãos, esta palavra se cumprindo, dói dentro da minha alma, por este acomodismo, por este esfriamento, esta falta de interesse do povo de Deus, de uma forma geral, para com as coisas de Deus. E eu vejo isso, irmãos, de uma maneira que me chama a atenção, porque a vida espiritual do povo se resume simplesmente em adorar a Deus, por muitas das vezes até mesmo de forma errada, mas em um culto de domingo. Nós vemos que hoje muitas igrejas já não ensinam mais a palavra, já não tem mais ensinamento, já não se prega mais contra o pecado, já não se prega mais a palavra da forma que ela deve ser pregada. Muitas igrejas tiraram os seus cultos de ensinamento, os seus cultos doutrinários, e o evangelho está se virando em torno de culto de louvor, de adoração, culto chamado e denominado culto do louvorzão, e a palavra do Senhor sendo extinta, banida de dentro dos cultos, porque já é algo que não chama mais tanta atenção do povo.
e é preciso se adaptar a momentos, a atualidade dos dias em que vivemos, para que possa ser chamada a atenção do povo, para que o povo possa ser atraído para dentro das igrejas. E o que mais me dói, irmãos, é ver este movimento. Muitas igrejas hoje, é até doloroso dizer isso, mas muitas igrejas hoje se aderindo a movimentos para poder chamar a atenção e atrair pessoas, deixando a frieza espiritual entrar no meio do povo de Deus. Quantas igrejas hoje chamadas igrejas church, se aderindo aos movimentos para chamar as pessoas para dentro de si, levando a igreja para uma situação, aderindo coisas do mundo para atrair o povo, incluindo as pessoas para dentro da igreja, o chamado inclusão social. E juntamente com esta inclusão, que me chama a atenção é que as pessoas vêm com ensinamento de Deus te quer, Deus te aceita da maneira que você está, pode vir. Mas a palavra do Senhor não nos mostra isso. Deus, Ele nos recebe da maneira que nós estamos, numa vida moribunda, numa vida no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, mas Deus quer e requer mudança de vida. E juntamente com esta inclusão, o pecado entra e o Espírito Santo automaticamente sai de dentro de muitos templos, de dentro de muitas igrejas. E algo que me chama muita atenção, irmãos, aqui nesta palavra, é quando diz que este esfriamento espiritual iria adentrar. Nós estamos vivendo uma situação tão terrível, tão caótica. É algo muito louco o que está acontecendo, irmãos. As crianças focadas em celulares e os adultos ultimamente focados em bonecas. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, eu queria um tempo grande aqui para me falar, mas não é possível, isso vai se tornar cansativo. Mas, irmãos, está terrível este movimento aí que o povo está se aderindo às bonecas reborn. Não sei se alguns dos irmãos estão acompanhando, está terrível isso. Estão tentando inventar o Dia das Mães reborn. Mulheres comprando bonecas e dizendo que são mães de verdade de bonecas, bonecas que falam, que choram, que têm aparência de uma criança de verdade, algumas bonecas que vêm dentro de um útero, e as mães têm o direito de terem ao parto daquela boneca. E enquanto isso, irmãos, muitas crianças abandonadas pelas ruas e dentro de orfanatos. Nós vivemos um tempo de inversão de valores, aonde não se amam as pessoas, mas se amam as coisas. Deveríamos amar as pessoas e usar as coisas, mas nós vivemos o invertido: amamos as coisas e usamos as pessoas. O que é isso que está acontecendo? Simplesmente se resume no esfriamento espiritual da humanidade. E com isso, irmãos, esta inclusão social está trazendo um esfriamento no meio do povo de Deus. E eu fico a pensar o que será da humanidade daqui 100 anos se Cristo não voltar. Eu creio que Cristo volta antes, mas o que será desta humanidade daqui 100 anos? A humanidade vai se acabar, porque nós vivemos esta inversão. O esfriamento vai entrando e o povo vai deixando de viver a palavra de Deus, e as coisas vão acontecendo ao contrário. E a palavra do Senhor aqui diz, irmãos, para mim concluir: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
O que eu quero dizer com esta palavra? Por mais que o mundo vai numa direção que nós entendemos que não é a direção da palavra de Deus, não é aquilo que nós cremos, que nós ensinamos, que nós pregamos e que nós devemos viver. Por mais que eles vão numa direção, nós devemos de ir pela palavra de Deus. Não deixar que o Espírito Santo saia de dentro da igreja, não deixar que o Espírito Santo saia de dentro do nosso ser, de dentro do nosso coração, mas entender que tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor, como já lido nesta noite. Cristo está às portas para buscar a igreja, e tudo nos mostra, nos revela que nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na face da terra. Fica com esta palavra em nome de Jesus.